Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado António Rodrigues, olhamos com atenção os projetos de resolução que traz a debate e registramos o pedido para que um deles baixe à Comissão sem debate. Teremos ao longo desta tarde a possibilidade de discutir alguns dos pontos em concreto. Neste espaço de 2 minutos eu gostava de lhe fazer uma pergunta sobre um aspecto em concreto daqueles dois que vão a debate que me parece altamente nefasto pela visão que encerra da democracia e pela própria visão que tem sobre a Europa. Há, em determinado momento, até citando as palavras do Presidente do Parlamento Europeu, uma declaração que diz que a Europa foi demasiado tecnocrática e por isso tem que ser resgatada pela democracia. Mas olhamos para um dos pontos do projeto de resolução 707 e nós vemos exatamente que é no ponto da democracia, na sua linha D, que falha, quando diz que cada delegação da Assembleia da República deve falar a uma única voz, quase como se este, que é o espaço da pluralidade das opiniões e que deveria ser também a manifestação dessa pluralidade no que são os espaços dos debates europeus, ficasse agora aqui resgatado por esta unanimidade que o PSD parece querer impor à voz que de Portugal vai para a Europa. Porque esta é uma visão errada. É errada em Portugal, porque quer meter no mesmo saco opiniões que são diferentes, perspectivas que são diferentes e soluções que existem e outras que não são soluções, são mais problemas, mas também olha para a Europa com base no que é a repercussão da tecnocracia que nos trouxe até aqui. É certo que reconhece um problema real. Há falta de democracia na Europa. E por isso a primeira pergunta que lhe faço, muito direta, sobre a sua apresentação, sobre o processo europeu dos últimos anos e sobre estes projetos de resolução, é onde é que acha que radica esta falta de democracia? Não há, por exemplo, aqui culpa naqueles que viraram as costas aos europeus quando eles queriam, por exemplo, nos referendos, ter uma voz na Constituição Europeia? O PSD não tem culpas a admitir nesse cartório? Não deve dizer agora que falhou? Quando, ao excluir as pessoas das decisões, no fundo fez parte da Europa que virou as costas aos povos e não faz parte agora também de uma construção europeia que tema em seguir pelos mesmos problemas, que é não ouvir os cidadãos de forma direta, de forma individual e tentar agora colocar também os parlamentos nacionais todos no mesmo saco, fingindo que eles discutem, para fingir que os ouve, para depois tomar a decisão por cima de qualquer discussão e por cima de qualquer opinião dos parlamentos nacionais. Pois essa é a Europa que está a ser construída. E é por isso que, ao longo deste debate, traremos também outras opiniões sobre este projeto europeu, porque, na nossa opinião, são os eurocéticos, aqueles que não acreditam na Europa, que estão de facto a conduzir os destinos europeus. Porque esta Europa é a Europa dos egoísmos, dos nacionalismos, daqueles que, quando olham para um parceiro em dificuldades, dizem: bem, o problema é vosso, afundem-se lá sozinhos, não nos levem juntos. Daqueles que esqueceram que essa tal ideia que repetiu, mas que já não passa da teoria à prática, da Europa da solidariedade, é agora a Europa da austeridade. E por isso lhe pergunto, de que lado é que está o PSD? Do lado da sua retórica, bem feita na oratória parlamentar, e que diz que a Europa deve ser da solidariedade, ou do lado do governo que tem votado na Europa, pela Europa da austeridade e que por isso voltou a costas aos cidadãos, ao desemprego, aos jovens, e não devemos estranhar por isso que cada vez mais as pessoas não olhem para a Europa com olhos de esperança, mas sim com ideias de desesperança. Quero terminar, Sr. Deputado. Também, Sra. Presidente, que muitos dos problemas dentro por causa dentro. Muito obrigado.